Paz, Senhor, igreja. Vocês estão animados, gente? Obrigada, Bela. Isso aí. Mas antes de nós começarmos a oração, a palavra do Senhor, domingo é Santa Ceia, né, pastor? Domingo é Santa Ceia. Lembrando bem, domingo é Santa Ceia. Obrigado, mídia. Já me mandou aqui a mensagem, glória a Deus. Eu gostaria que você segurasse na mão de quem está ao seu lado. Quem está sozinho, por favor, se aproxima. Vamos orar ao Senhor. Oração nunca foi demais. Pelo contrário, nós necessitamos de oração. Mais do que nunca, nossa casa precisa de oração. Fernando, vem cá, meu filho. Pega aqui na mão, aqui, ó, Pablo. Fernando, prazer. Glória a Deus. Mayumi, fica perto. Natati. Vem, Emily, ficar perto também. Não, gente, não precisa tirar foto agora, não. Agora é momento da gente orar. Você sabe por que a gente vai orar agora? Pela sua família. Esses dias, orando ao Senhor, meditando em Salmos. O começo do livro de Salmos é muito difícil e dolorido. Às vezes a gente lê rápido e não para pensar a tristeza que é ler as palavras que estão inseridas. Porque aqui é uma família destruída. Quem que quer ter uma família destruída? Alguém quer? Família destruída? Ninguém quer. E sabe como é que a nossa casa não será destruída? Se nós estivermos na presença do Senhor. Enquanto nós estamos aqui, joelhos dobrados, clamando a Deus, é o Senhor que visita a nossa casa. É o Senhor que visita os nossos filhos. É o Senhor que visita os nossos parentes. É o Senhor que coloca anjo nas encruzilhadas. É o Senhor que coloca anjo no meio dos vales, dos desertos. É Deus que cala a tempestade. Então é por isso que nós vamos clamar agora. Porque eu tenho certeza que você tem alguém que precisa ser alcançado. Eu tenho, Jesus. O Senhor sabe quem precisa ser alcançado da nossa casa. Então vamos orar, igreja. Senhor Deus e meu Pai. Pai, nessa hora nós estamos aqui unidos como igreja. Como filhos do Senhor. Porque, Pai, a nossa família depende de Ti. Sobre a Tua palavra, Senhor, iremos ministrar sim. Mas mais do que falar, nós precisamos praticar. Deus, nós precisamos colocar em prática aquilo que falamos. Aquilo que postamos, aquilo que cantamos, aquilo que aconselhamos pessoas, mas que chega o desânimo, que chega a canseira, que vem outras atividades, que vem outros convites, e nós nos perdemos diante de Ti. Pai, entra agora com poder e graça, e alcança aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Aqueles que ainda não tiveram seus corações tocados pela Tua presença. Senhor, que haja quebrantamento. Que haja, Deus, transformação. Que haja um bom encontro com o Senhor. Aqueles, Pai, que porventura se afastaram. Aqueles que porventura deixaram de acreditar em Ti. Aqueles, Senhor, que se desencantaram, que se desiludiram. Oh, Pai, visita agora, Senhor. Porque, Deus, o homem é falho, o homem cai, o homem sim perece, mas o Senhor permanece, Pai. E ao Senhor que nós clamamos, Deus, ao Senhor que nós clamamos. Toca agora, Pai. Envia, Deus, uma palavra. Envia, Deus, um anjo ali agora. E quebra todos os grilhões, todas as cadeias. Se porventura o inimigo tem colocado a desordem, a contenda, a guerra, Pai, entra ali agora com providência. Volta, Pai, o nosso lar a ser um canal de bênção e de paz. Que a nossa mesa seja um lugar de adoração ao Senhor.
Que a nossa casa volte a ser refrigério, porto seguro, abraço para quem precisa. Oh, Pai querido, escuta o clamor aqui, Pai. Escuta o clamor desses corações, Senhor. E tem por misericórdia, Pai, das nossas vidas. Tem por misericórdia, Pai, dos nossos familiares. Porque, Deus, nós cremos na Tua palavra. E a Tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Pai, pois não vai ficar nenhum para trás, rebaixeira, labaçai. Não vai ficar, Senhor, nenhum perdido. Não vai ficar nenhum ser alcançado. Pai, ainda que o Senhor precise tocar, o Senhor ainda cumprirá sobre nós a Tua promessa. E assim nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio, Senhor, eu creio nessa palavra. Salmo 3 para nós vai contar uma história. Um clamor de um coração machucado. Um pai traído pelo seu próprio filho. Um pai que lutou contra tudo e todos. E que ainda na sua velhice foi alvejado. Porque nós não estamos isentos disso. Mas o Salmo 3 traz para nós esperança. É sobre essa esperança que nós não podemos deixar de acreditar. E diz assim a palavra do Senhor. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas Tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Podem se assentar. É tão interessante o livro de Salmos, porque nós sabemos que são canções, poesias, que refletem exatamente o coração do cantor. Quem gosta de cantar? Pastor Hermes. A gente canta todo dia música animada? Não, porque não é todo dia que a gente está feliz. A música, ela reflete muito o que a nossa alma está sentindo. As nossas palavras são reflexo do nosso coração. Tem dia que o coração está pesado, que se pudesse, era um heavy metal bem pesado. Porque a coisa é assim, nós refletimos aquilo que estamos cheios. Nem todo dia dá para visitar o espelho, porque nem sempre o reflexo vai ser bonito. É exatamente o que nós vemos no Salmo 3. O reflexo da alma de um homem amargurado. Porque nem sempre os acontecimentos da nossa vida vão ser só vitórias, vão ser só conquistas. Eu confesso que olhar as notícias de Minas Gerais, eu já até começo a chorar. Porque ali é muitos sonhos sendo levados por água abaixo. Goiano tem uma maneira de dizer, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Isso é normal para um goiano falar.
Só que hoje a gente está vendo um bocado de gente indo embora debaixo da ponte. E quem vai socorrer? Ninguém. E é doído pensar como mãe que podia ser os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, gente, os nossos amigos. Eu confesso que eu me sinto irmã de todos. Eu já chorei hoje horrores, porque ali eu vi um bocado de gente que podia ser os meus. E não tem como a gente não parar para pensar sobre isso. Davi, ele está falando de uma dor. Davi está expressando a tristeza, a sua miserabilidade. E ele começa a dizer para nós, ai Jesus, como tem se multiplicado os meus adversários. Só que esse adversário não era qualquer adversário. Isso aqui não era o vizinho de lado. Isso aqui não era o sócio da empresa. Isso aqui não era um colega de serviço ou de escola. Nós estamos falando dentro de casa. Nós estamos falando de quem ele pegou no colo. Talvez trocou a fralda, deu de mamar. Aquele que ele viu crescer. Aquele que ele ensinou. Aquele que ele cuidou. Aquele que ele zelou. Quantas vezes nós, assim como pais, vemos os nossos filhos crescer. E quando eles crescem, parece que o resultado não foi muito legal. Qual que é o primeiro sentimento? Eu errei. A culpa é minha. Aonde foi que eu não consegui ensinar esse menino, essa menina direito? Porque nós temos essa tendência a querer assumir uma culpa que não é nossa. A querer atribuir a nós um julgamento que não é para nós o julgamento. Porque entenda bem, a Bíblia diz, ensina a criança. Repete isso, ensina a criança. 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 Nós não estamos falando de adulto. Nós não estamos falando de filho adulto, marmanjo, crescido. Nós estamos falando de criança. Ensina a criança no caminho que deve andar. Para que quando ele se torne grande, ele não se desvie daquilo que ele aprendeu. O problema é que hoje, o que a gente está ensinando para a criança? A gente dá a porcaria para a criança. Numa tentativa de terceirizar. Parece que eu sou tão redundante com isso, né? Parece que toda vez que eu ministro, eu prego a mesma coisa. E eu vou continuar pregando a mesma coisa. Porque não adianta, é o que nós vemos hoje em dia. Famílias terceirizando as suas próprias famílias. Minha irmã, e eu vou falar para as mulheres. Se você gerou, é porque Deus te deu essa missão. Não negocie a missão. Não deixe para que outro se torne responsável por aquilo que você orou. Ou você amaldiçoou. É tão difícil quando a gente se encontra com culturas diferentes. Está transmitindo? Ai, glória a Deus, vou falar um negócio que não dá para ser transmitido. Eu estudo com chineses. Na China é normal abortar. Porque lá há uma cultura demoníaca de que famílias só podem ter um filho. Só que detalhe, elas não tomam hormônio. Porque elas acreditam que medicação hormonal induzida, e a gente sabe que é verdade, faz mal contra o corpo. O que elas fazem? Abortam. Gente, eu conheci uma mulher que contou para mim que ela já abortou alguns filhos. Gente, eu perdi a cara. Eu perdi o ar. E o duro que eu não consegui disfarçar. Como eu, cristã, posso não sentir o peso que ela carrega. E eu ali, quando ela falou isso, eu falei, Jesus, dura missão tu me destes. Porque como é que eu vou falar do Senhor para essa mulher agora? Uma pessoa que não acredita no Senhor e que ainda desafia o Senhor com a vida. Porque é isso que o mundo tem nos oferecido. Você percebe que um país inteiro tem vivido sobre uma política imposta, genocida. Uma política, um governo que induz famílias a se autodestruírem. E nós,
cristãos, estamos destruindo os nossos próprios lares com as nossas próprias mãos. Provérbios vai dizer assim, Salomão vai falar: toda mulher sábia constrói a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Levanta suas mãos para os céus. Você percebe que há uma autoridade sobre as suas mãos. Há uma palavra de Deus liberada sobre as suas mãos, que ela é inegociável. Essa autoridade não é mérito seu. Essa autoridade te foi conferida por Deus. Essa autoridade não vai te levar melhor ou pior. Essa autoridade que Deus te deu, ela vai fazer a sua casa permanecer de pé. Mas a Bíblia que fala para nós que a sua mão também destrói. A sua mão mata. A sua mão fere. A sua mão põe para fora. As nossas próprias mãos. É exatamente sobre isso que Davi fala no Salmo 3. Sobre um dia que essas mesmas mãos que abraçaram, que acalentaram, que amaram, que construíram, são mãos também que estão destruindo. São mãos que estão desconstruindo. Porque, meus irmãos, nós sabemos a história de Davi. Davi padeceu pesadamente para chegar na posição que Deus colocou. Quantos anos Davi passa no meio de desertos escondido? Quantos desafios, quantas dores, quantas marcas Davi carrega para chegar num trono? E vamos ser sinceros, que graça teve trono para Davi? Qual foi o resultado para Davi de trono? Adultério? Seus filhos se matando entre si? Sua casa sendo violada, abusada? Seus filhos traindo a si mesmo? Qual foi o mérito? É quase um questionamento. Será que realmente estar na vontade de Deus realmente vai nos levar a ter conquistas, realmente realizações? Porque esse é o resultado que Davi teve. Mas você percebe que nesse texto, em meio a tanto angústia, dor e desespero, Davi vai dizer, versículo 3, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Você percebe que mesmo em meio à dor, Davi consegue dizer com o coração tranquilo que havia um escudo presente sobre ele. E esse escudo era Deus. A nossa casa só vai permanecer de pé se esse Deus for escudo também para nós. A nossa família só vai viver transformação se essa palavra também se tornar a nossa realidade. Se nós também tivermos essa mesma experiência de poder dizer, como Davi falou, eu me deitei e dormi, porque acordei, porque o Senhor me sustentou. É tão interessante porque nós estamos falando de conflitos familiares, de dores e lutas que muitas vezes nós não teremos resposta. Porque tem hora que nós não temos como fazer nada. Não tem como nós ficarmos de lado, porque qualquer lado é se colocar em posições contrárias. Permanecer neutro é o maior desafio. Porque entenda bem, muitas vezes, quem também não se posiciona, já também deu resposta. Lembra daquela história que o pastor sempre conta? Havia um rapaz em cima do muro. De um lado estava Deus, de um lado estava o demônio. Ele percebeu que Deus, o lado de Deus, havia muitos anjos o convidando. Vem para cá, vem para cá.
E ele só observando de cima do muro. Do lado dos demônios, estava tudo quieto, de boa, tranquilo, permanecendo ali. E aquele rapaz questiona: por que é que vocês não me convidam? E aí aqueles demônios falam: porque quem já está em cima do muro, já está comigo. Nós somos assim. Muitas vezes nós não queremos entrar em conflitos, principalmente familiares. Já reparou que muitas vezes no meio da nossa família, nós queremos fugir de situações do que nos posicionarmos sobre elas? Nós sabemos que como cristãos, nós jamais estenderemos a força ou usaremos o braço. Mas existe uma coisa que é a arma de um cristão: joelho em oração. E é o que nos falta. Tem hora que a nossa posição não é o falar. Você não precisa bater boca. Você não precisa discutir. Você não precisa ter razão. Até porque, vamos ser sinceros, é melhor ter paz do que ter razão. Eu, particularmente, eu prefiro o silêncio. Esses dias eu ouvi algo bem engraçado, que eu fujo de conflito. Eu parei para pensar. Falei: não, Jesus, eu não fujo de conflito. O problema é que eu prefiro ficar em silêncio. E deixa eu fazer um alerta sobre isso. As nossas palavras têm poder. A nossa boca, a palavra de Deus fala, o salmista vai falar, que a nossa língua, ela tem um poder de gerar vida ou gerar morte. Tudo que você falar é uma sentença. Olha isso. Tudo que você fala se torna uma sentença ou uma semente. Entenda como você achar melhor. Mas o fato é que tudo aquilo que você lançar, haverá uma consequência. E não tem como fugir de consequência. Consequência é um negócio inevitável e geralmente é para o resto da vida. Infelizmente é para o resto da vida. Ah, mas Deus não perdoou? Gente, Deus é amor, mas é também justiça. Ele não disse para a gente errar. Ele falou para a gente permanecer fiel e obediente. O erro é por conta própria. Então, se nós estamos escolhendo contra Deus, fique em paz que também Deus também tem a sua recompensa para aqueles que escolhem a desobediência. Quando o salmista, então, Davi, vai falar sobre isso: eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, ele revela para nós uma confiança. E uma confiança de quem foi forjado em meio que à luta, à guerra, a batalhas. Porque nem sempre as experiências boas geram em nós um caráter reto, um caráter firme. Nem sempre. Porque quanto mais aplaudido, mais a gente se sente cheio, grande, poderoso. Mas quando a gente apanha, o couro engrossa. Já ouviu essa história do couro engrossar? É engraçado porque menino apanha. E qual é a tendência dele? Não repetir o erro. Por quê? Porque ele sabe a dor que ele vai sentir. Só que a dor endurece. A dor nos faz ser mais resistentes. A dor nos leva a caminhar um pouco mais. E nós passamos a nos acostumar realmente com esse tipo de experiência. Davi está vivendo exatamente isso. O ápice da sua experiência com Deus. E ele fala: em meio mesmo à minha dor, eu consigo dormir. Existe um mal na nossa sociedade chamado insônia. A insônia ela é causada por muitas coisas, muitos motivos geram insônia. Mas um dos mais, não vou dizer conhecidos, mas mais frequentes é a ansiedade com amanhã. Nós acabamos perdendo muito tempo da nossa vida preocupados com o amanhã. Preocupados com o que vai acontecer. Preocupados com o que é que pode acontecer. E o mais famoso, e se? O e se é o famoso.
mas é o mais prejudicial para a nossa existência. Porque o e se é o princípio da dúvida. E Deus não opera no ambiente de dúvida. Deus não habita um ambiente de incerteza. Deus não está presente num ambiente onde não há equilíbrio, onde não há paz. Vamos lembrar? O Espírito Santo gera em nós o quê? Frutos. E os frutos que ele gera em nós são frutos pacíficos. Vamos lembrar? Longanimidade, temperança, paciência, alegria, bondade, domínio próprio, gozo. Você pensa, pode falar, amor, isso é um fruto do Espírito. Você percebe que não vem de nós. É quando o Espírito Santo habita em nós, que nós passamos a frutificar segundo o Espírito. Nós precisamos, como cristãos, fazer autoavaliação. Nós precisamos ver o que é que nós temos gerado, o que é que tem frutificado na nossa vida. Porque não adianta nós queremos ficar vivendo, vindo para a igreja, até abre a Bíblia lá no Salmo 91 dentro de casa, de vez em quando até faz uma campanha, um jejum, uma madrugada. Mas e no dia a dia? E no dia a dia quando os problemas acontecem? E no dia a dia quando as lutas vêm? Porque minha irmã, meu irmão, fica sossegado, porque o dia mal chega. A notícia ruim chega. E você sabe que eu aprendo com isso? Que a notícia vem ruim, ela vem para quê? Para nos testar. É igual Jó. Lembra da passagem de Jó? Jó acordou de manhã, fez seu culto matutino, prestou o seu sacrifício. De repente chega o primeiro mensageiro. Jó, nós estávamos no campo, assim. De repente veio um vento e levou tudo embora. Chegou quem? A mensagem. Chegou a mensagem. Passa um pouquinho. Jó, olha, nós estávamos em tal lugar. Veio um povo distante e veio e tomou tudo que era seu. Roubou seu gado. Chegou a mensagem. Passa mais um pouquinho. Chega mais mensageiro. Jó, estavam todos os seus filhos reunidos na casa do seu filho. Veio um vento, matou todo mundo. Matou filho, matou nora, matou neto, matou tudo. Não sobrou nada. Sobrou só quem? O mensageiro. O dia mau chega. A questão é, quem somos nós no dia mau? Será que nós conseguimos dormir? Será que nós passamos a noite toda acordados? Será que a insônia se torna amiga da noite? Presente durante a nossa noite? Porque de repente chegou a notícia para Davi. Seu filho Absalão está se reunindo, um exército contra você. Foge, Davi, porque ele vem te matar. Essa é a mensagem que Davi recebe. 2 Samuel 15 vai contar essa história para nós. E como é cruel ler 35 versículos sobre essa história. Porque eu, como mãe, jamais gostaria de ver os meus filhos contra mim, ou uns contra os outros. Mas são 35 versículos que vão narrar essa história para nós, contando que Davi tem que se acovardar e fugir, porque ele não quer sujar as mãos de sangue contra o seu próprio filho. E ali ele assume então esse papel, um papel de se humilhar e de sair de cena. Só que você percebe que em todo tempo, Davi ainda, a presença de Deus era o que sustentava ele. Igreja, não perca a presença do Espírito Santo. Não negocie a presença do Espírito Santo. Por pior que seja a notícia, por mais dolorosa, por mais difícil, não perca a presença do Espírito Santo. Coloca na balança. Faz prova com Deus.
Pede para Deus, Deus fala comigo. A palavra de Deus fala lá em Lucas: quem busca, acha. Quem bate, será aberto para entrar, será aberto para passar. Que dificuldade é essa então que nós temos? A primeira ligação: ai meu Deus do céu, arranca o cabelo tudo. Que crente é isso, igreja? Meus irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E você sabe quem é que Jesus vai buscar? É aquele que não se abala no meio da luta. É aquele que não arranca cabelo por conta de problema. É aquele que não murmura de situação alguma. Igreja, nós precisamos acordar, deixar de ser crente mimadinho, crente Nutelinha, não aguento a pancadinha. De que nós estamos sendo feitos? Que evangelho miserável é esse? Não é isso que eu acredito. E não é isso que a palavra de Deus me ensina. Você sabe o que eu mais sinto? E eu sou pastora dessa igreja. E não é à toa que Deus me colocou nesse lugar. É porque todo dia nós estamos num desafio de salmos. Eu comecei esse desafio há 13 dias atrás. No meio de uma traição, no meio de uma rebeldia, no meio de calúnia. Mas eu estava gravando o Salmo 1. Sangrando, irada. Mas eu estava lá de joelho. Jesus, eu só faço porque o Senhor mandou. Eu mordo a minha língua, mas eu só falo aquilo que o Senhor mandar. Eu recebi a ligação. Eu recebi mensagem. Você não vai se explicar? Você não vai mostrar o que estão falando? Eu abri o Salmo 2. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos as de nós as suas cordas. É isso que eu comecei a ouvir. E você sabe o que é o pior? É que o povo não lê Bíblia. É que os que deveriam estar lendo Bíblia, aí fofoca. É um rádio peão fofoca no telefone. Ah, porque eu recebi tal coisa, porque eu falei tal coisa, porque fulano disse isso, fulano disse aquilo. O que que Jesus está falando? O que que Deus está falando? O que que o Espírito Santo está falando? Porque é isso que eu quero ouvir. Porque não me importa o que o Satanás está berrando lá fora. Porque o berrando está berrando. Que nós não prestamos. Que a igreja não vale nada. Que a palavra de Deus é mentirosa. Que Jesus é conversa de gente à toa. Que Jesus não existe. É isso que eles falam. Eles fazem governos acreditarem que famílias não podem mais existir. Que famílias não devem mais ter filhos. A minha palavra diz que herança bendita é, são os filhos que nós temos. E nós estamos fazendo o quê, igreja? Qual é a nossa posição? Nós estamos nos acovardando por conta de mensagem, de especulação de internet, de boca satânica e maldizente, caluniadora. Eu de verdade, eu não me preocupo com quem fala. Eu me preocupo é com quem escuta. Porque geralmente quem escuta retém para o coração. E aquilo ali é fermento. É fermento. É a brecha que Satanás precisa. Porque no momento que eu me posiciono na oração, e eu começo a buscar da mesma forma que Davi começa a buscar, ele diz o quê? Eu dormi,
Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Não foi porque o outro pensou. Não foi porque o outro validou. Não foi porque o outro deixou de dar opinião. Não. Foi porque a presença de Deus permanecia. Foi porque a presença de Deus continuava conduzindo a vida, a alma de Davi. Sabe qual tem sido a minha oração todos os dias? É para que Deus venha conduzir a sua noiva. Porque sabe o que eu vejo? O duro que é uma realidade. Parece que a gente abre a internet, você percebe que as igrejas viraram alvo. Os pastores viraram alvo. Ao invés de nós olharmos para Jesus, nós estamos mais preocupados com a lavação de roupa suja. Você percebe que os ministérios estão sendo alvejados de todos os lados. Ou parece que a gente perdeu a sensibilidade espiritual de entender que Satanás está usando disso para destruir as pessoas. Porque o que eu mais vejo agora é gente deixando de frequentar a igreja. O problema não é deixar de frequentar a placa. O problema é para onde está indo. Infelizmente, cachaça, vício, decadência moral e espiritual, separações familiares, ruína. É isso que nós estamos vendo. Ruína. E o inimigo? Deu certo. O plano deu certo. E cadê os crentes? Igreja, quando eu falo isso, eu falo para mim. Porque eu também sou crente. O que é que nós temos feito? Esses dias vieram falar para mim do pastor André Valadão. Eu fiquei brava. Fiquei brava. Porque eu não tenho o que falar do pastor André Valadão. Eu não tenho. Ah, mas saiu no jornal. Rapaz, no jornal qualquer um fala o que quer. O Nuro é provar o que está falando. Está lá, tadinho, na justiça. E ele? Todo dia pregando a palavra de Deus. Todo dia abençoando outra vida. Todo dia fazendo alguma coisa para o reino de Deus. E a mídia? Sarrafo em cima. O problema é que nós nos acostumamos a começar a jogar pedra. Só que uma das passagens mais lindas da Bíblia é exatamente sobre pedra. Quando aquela mulher adúltera pegar, eu detesto essa palavra porque é como se ela fosse a criminosa sozinha na história, né? Cadê o companheiro do crime? Não, eles não queriam. Eles só queriam pegar Jesus na situação. Mas tinha que usar um bode expiatório, usar a coitada da mulher. Pegaram aquela moça e levaram ela para uma ruína moral e social. A reputação dela ficou valendo nada. E disseram para Jesus: e aí, mestre? E agora? O que o senhor fala? Porque Moisés, lá na lei, falou que quem fosse pego tinha que ser apedrejado até a morte. Jesus falou: é isso mesmo, tá a palavra. Beleza, é exatamente isso. Vamos fazer o seguinte: vocês estão todo mundo com pedra, né? Ótimo. Atira quem não tem pecado. A palavra de Deus diz que os mais velhos começaram a jogar suas pedras e ir embora. Ao ponto que ficou aquela moça e Jesus. Jesus, em pé de igualdade com ela, na mesma altura dos olhos que aquela moça, olha para ela e diz: aonde estão os seus acusadores? Porque é tão fácil julgar, é tão fácil apontar, é tão fácil colocar a mão naquilo que não é seu. Você percebe que Jesus tendo todo o poder, ele poderia ter feito tudo isso, mas ele estendeu a mão para ela. Davi, ele não se acovarda. Davi, ele está estendendo a última forma de misericórdia para o seu filho.
Porque Davi, mesmo não agindo contra Absalão, ele ainda assim está agindo com misericórdia. Porque é a igreja que nós não estamos tendo misericórdia. O pastor falou da pastora Cristina Maranhão. Eu confesso que eu estou até meio assim. Ela já falou que vai ficar na minha casa. O Senhor da glória. Falei, teu sangue tem poder da minha alminha. Mas amém, isso é bênção. Porque eu sei, né, que as palavras dela acontecem. A minha pergunta é, o que é que Deus pode querer usar ela para falar? Já parou para pensar sobre isso? Já parou para Deus, se Deus quiser dar um chacoalhão e colocar um bocado de ponto no lugar? Imagina o que Deus não pode usar para falar. Minas Gerais está lá. Deus usou ela 2 meses atrás para dizer que ia fazer. E a gente está vendo acontecer. Mas Deus também pode usar você. Fala assim, Deus pode me usar. Porque Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer nos usar para também ser misericórdia para alguém. Se coloca de pé, igreja. Davi, ele não se acovarda. Davi, ele dá o último ato de misericórdia para Absalão. E o texto vai dizer assim: levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Alguém lembra como é que Absalão morreu? Alguém lembra? A palavra de Deus conta que ele foi emaranhado nos troncos, na árvore, pelos seus cabelos. Mas há textos que deixam claro que ele foi abatido no queixo. Porque com Deus não brinca, com Deus não se zomba, com Deus não se ensoberbece. Nós devemos temer ao Senhor, é entender a nossa posição de servo. Mas também nós precisamos temer e tremer diante do Deus vivo. Porque ele encerra dizendo no Salmo, porque a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Hoje é quinta-feira, culto da vitória. E eu entendo que todos nós precisamos de algo, precisamos de uma vitória. Todos nós precisamos de alguma maneira sermos salvos. E eu quero te convidar a vir aqui na frente, porque eu quero orar com você. Você que sabe que precisa ser alcançado por Jesus. Senhor, eu preciso ser salvo. Eu preciso ser salvo de mim mesma. Eu preciso ser salvo na minha mente. Eu preciso ser salvo nas minhas emoções. Eu quero orar por você. Vem, gente, demora não. Quem precisa, vem na frente. Fecha os olhos, igreja. Esse é momento de nós guerrearmos espiritualmente. Você que é de intercessão, interceda. Você que é de adoração, adore. Você que é do glória, glorifique. Mas não deixe de agora entrar em guerra espiritual pelos nossos irmãos. Porque essa palavra ela é endereçada para cada um de nós. Porque todos nós precisamos de salvação. Todos nós precisamos ser alcançados por misericórdia. Só Deus sabe as nossas lutas. Só Deus viu a palavra. Só Deus ouviu o que foi dito contra você. Só Deus sabe a dor que você tem carregado.
Só Deus sabe o quanto a sua alma precisa de alívio. Coloca a mão no seu coração. Começa a pedir ao Espírito Santo para te visitar nessa hora. Começa a pedir ao Espírito Santo para esvaziar todo o peso, para tirar toda a dor, para acalmar toda a tempestade que tem tirado o seu sono, que tem trazido confusão para a sua alma, que tem tirado a sua alegria, que tem muitas vezes te trazido tantas indagações, tantas dúvidas, tantas confusões, que tem gerado medo no seu coração. Medo do amanhã, medo do que vai acontecer, medo de onde você vai. Mas o Senhor, Ele é alívio para a nossa alma. O Espírito Santo está aqui. E Ele é que envolve agora a nossa alma. É o Espírito Santo Consolador, que começa agora a fazer limpeza, começa agora a fazer faxina, começa agora a tirar tudo do lugar, começa agora a trabalhar dentro de nós. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração. Faça essa oração. Porque tu